Buenos días o buenas tardes a todas y todos. Primeramente, gostaria de pedir permiso para hablar en portuñol, mi lengua natal. Es un gran honor estar aquí. Agradeço a organização de API pela invitação. Mi tema hoje é falar sobre Covid-19, acerca do tratamento precoce e que nós temos em cerca de medicina basada em evidências. Como Sérgio disse, eu tenho uma participação bastante grande em los guidelines brasileiros, ajudando a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica Brasileira em conduzir os estudos de efetividade, os estudos de revisão sistemática e meta-análise sobre a Covid-19. E eu tenho também em meus disclosures participação em alguns eventos e apoio de entidades públicas e privadas, pero para esta apresentação eu declaro não haver conflito de interesses. Então, iremos iniciar falando de tratamento precoce, conceitos, definições, reflexões. Depois, brevemente, sobre as formas clínicas e classificação. No tema seguinte, é o manejo terapêutico da COVID leve e a respeito especificamente da efetividade dos medicamentos. Então, gostaria de começar, de iniciar fazendo uma pergunta. Há algum médico que, em seu sano juízo, se oporia a oferecer tratamento efetivo imediato por uma infecção aguda que tem uma alta taxa de mortalidade e morbidade? Não, sabemos que não. Um exemplo é o tratamento da meningite aguda. Todos nós gostaríamos de ter algo que fosse efetivo, que realmente salvasse vidas o mais rápido possível nos pacientes com qualquer enfermidade aguda, e a COVID é o mesmo. Pero em muitos países, especialmente no Brasil, penso que em outros de América Latina, se criou um termo falaz, um termo em português falácia, que se quedou como tratamento precoce da Covid-19, baseado em uma narrativa, em lives, em material de internet, YouTube, em trabalhos de preprint que nunca foram efetivamente publicados, ou então papers publicados, pero com graves erros, graves problemas metodológicos. Então, nós de Sociedade Brasileira de Infectologia, nós de Associação Médica Brasileira, dizemos que sim, nós somos a favor de tratamento imediato para a COVID, pero este tratamento há que ter evidência científica de eficácia, com resultados clínicos, com desfechos clínicos marcantes no que importa para o paciente, como redução do tempo de enfermidade, hospitalização ou redução de morte. Então, tudo isso em estudos com metodologia adequada, revisado por pares e publicados em revista comprometida com as boas práticas em la investigação clínica. Este é um exemplo. Nosso grupo de Sociedade Brasileira de Infectologia, há acá o professor Dr. Sérgio Zimmermann, há também Clóvis Arnes, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. É uma publicação que nós hacíamos na The American Journal of Medicine, dizendo basicamente isso. Todos nós somos a favor de tratamento imediato, pero infelizmente não há evidência científica em la maioria dos tratamentos que são publicizados em la mídia, em conteúdos que não têm embasamento da ciência. E nós sabemos que, na nossa prática médica, temos que prezar, temos que procurar a melhor evidência científica, usando uma ferramenta que nos é muito útil, que é a medicina basada em evidência. Temos que considerar, para a tomada de decisão, os estudos randomizados, os estudos controlados, os ensaios clínicos randomizados duplo cego, e, se possível, meta-análise e revisões sistemáticas desses estudos clínicos randomizados.
não é evidência científica, não serve como evidência científica mensagens do WhatsApp, vídeos do YouTube, posts em Instagram ou tweets em Twitter. Nós temos que prezar pela informação científica com evidência, porque senão é o inferno de los científicos, da ciência. Mira uma propaganda que as feita em internet, falando da ditadura. Nós em Latinoamérica conhecemos o peso, a ditadura da medicina baseada em evidência, como se fosse algo ruim. Se nós seguimos esses preceitos, muito sujeitos a comentários, a termos que nos responsabilizar por pessoas que acabam tendo sua mente feita por apenas comentários na internet. Em Brasil, nós infelizmente tivemos uma experiência muito mala em termos de política versus a ciência. Esse é um diapositivo mostrando a posição oficial do Ministério da Saúde do Brasil em um guideline publicado em agosto do ano passado, agosto de 2020, preconizando, informando, indicando o uso de medicações completamente sem evidência científica para o tratamento de Covid-19 com hidroxicloroquina, mais azitromicina. E nós como Sociedade Brasileira de Infectologia, muito rápido fizemos uma nota informando que, infelizmente, não havia evidências científicas em ensaios clínicos randomizados que pudessem embasar tal conduta, e tal medida foi muito criticada, inclusive por questões políticas. Tivemos que responder ao Ministério Público porque a ciência era contra este guideline, e nós fizemos um documento muito grande, com mais de 50 páginas, com todas as referências, colocando na mesa as evidências que nós temos de medicina baseada em evidências. Então, o problema no Brasil, e penso que muitas vezes na América Latina, é porque a tomada de decisão, quer seja pelo médico, quer seja muitas vezes pelas autoridades de saúde, que acabam tendo condutas políticas ao invés de baseadas na ciência. Mira, em Brasil, 1 em 4 brasileiros refere ter usado medicações para o tratamento precoce contra a Covid. Metade deles, 50%, por conta própria, outra metade com receita médica. E a apologia de drogas que não têm eficácia comprovada é feita por políticos como o presidente, e há ofertas em las farmácias para a venda de ivermectina, de nitazoxanida, mostrando um claro posicionamento comercial desse tipo de atitude. Contudo, nós sabemos que, porque essas drogas não têm eficácia, a mortalidade em Brasil, em termos absolutos, é o segundo lugar em termos mundiais. Mira que, com dados de ayer, no Brasil tem 560 mil óbitos, 1.000 muertes pela Covid. Está muito próximo dos Estados Unidos, que é o primeiro lugar, com 615 mil mortes. E, infelizmente, eu penso que em setembro ou outubro, infelizmente, o Brasil irá ser o campeão mundial de mortes de Covid por números absolutos, mostrando claramente que esse tipo de política de saúde baseada em medicações que não têm evidência científica não é logrado êxito. Falando acerca agora da Covid-19, nós sabemos que a Covid leve é o que mais tem as pessoas. Cerca de 90% das pessoas desenvolvem sintomas com uma síndrome gripal ou um resfriado simples, não necessita de hospitalização. É uma doença que precisa de monitorização, de um seguimento clínico, pero esse segmento é essencial para garantir a segurança de que a pessoa não evolui para as formas mais graves que necessitam de hospitalização, necessitam de oxigênio ou muitas vezes internação em unidade de terapia intensiva. Em termos de fisiopatologia, nós sabemos também que a primeira fase, chamada de Covid leve, é uma fase que há uma agressão pela infecção viral direta. Portanto, seria muito bom se tivéssemos drogas que conseguissem diminuir a replicação ou diminuir a patogenia do vírus SARS-CoV-2,
pero isso há que ser demonstrado não somente em estudos de laboratório, e sim em estudos clínicos randomizados, ou meta-análise, ou revisões sistemáticas com meta-análise desses estudos. Temos, então, alguns critérios de hospitalização, e o principal é a saturação abaixo de 94%, principalmente se tivermos ferramentas como a gasometria, a relação de troca, pressão arterial de oxigênio sobre a fração inspirada de oxigênio inferior a 300. Pero o oxímetro digital, o saturômetro digital é muito útil, muito bueno para que possamos ter segurança que o paciente não está a evoluir para as formas mais graves. E nós sabemos também que há uma série de comorbidades associadas a maior risco de evolução, principalmente a idade, e algumas comorbidades como doença renal crônica, doença pulmonar crônica, diabetes, obesidade, pero isso ha cambiado muito com a vacinação. Então, hoje, a variável com maior indicação de gravidade é não ser vacinado ou ser vacinado com apenas uma dose. E, somando o conhecimento em termos de intervenção, em la fisiopatologia de COVID-19, nós temos que, na fase de COVID leve, é necessário, é muito importante, a monitorização da saturação do oxigênio no sangue, e há que prescrever medicações sintomáticas, pero é muito desagradável os sintomas da COVID, pero na maioria dos pacientes desenvolvem de forma leve. Alguns papers têm demonstrado a eficácia de anticorpos monoclonais, pero no cenário de hoje, com variantes de atenção dos VOCs, esse uso é bastante controverso porque os anticorpos monoclonais são muito específicos. E há uma outra série de medicações como dexametasona, anticoagulação profilática, antibióticos, remdesivir ou inibidores de interleucina 6, que têm que ser feitos solamente ou considerados solamente no paciente hospitalizado, não em paciente com COVID leve. Então, o que fazer no paciente com COVID leve? O mais importante, como eu disse, a vigilância de hipóxia, a vigilância de oxigênio baixo no sangue, através principalmente de oxímetro digital, ou controle clínico, por visita domiciliar ou telemedicina, o uso de analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios não esteroides, ou outras medicações sintomáticas como descongestionantes nasal ou xaropes expectorantes. Mira um exemplo de uma paciente por telemedicina, mostrando a saturação, mostrando a frequência respiratória. Isso é muito fácil de fazer por telemedicina. E o que não fazer, o que é ineficaz ou não tem evidência de eficácia, o mesmo pode ser tóxico. Hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, colchicina, na fase leve. Corticoide oral ou inalatório, anticoagulantes, antibióticos, reposição de vitamina durante o período da COVID, ou mesmo, como aconteceu no Brasil, ozônio retal. Todas essas condutas não têm benefício de evidência em ensaio clínico randomizado. Para mostrar nosso trabalho da Sociedade Brasileira de Infectologia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, em colaboração com a Associação Médica Brasileira, los apresento um novo paper, publicado 2 dias atrás, 4 de agosto, em The World Medical Journal, em que nós fizemos uma revisão sistemática da literatura para todas as intervenções na COVID leve, com meta-análise. Então, você pode consultar o paper, está no volume 2 do último volume de World Medical Journal, e trouxe um pequeno resumo. O primeiro é o método, nossa questão clínica a respeito do tratamento da COVID leve em pacientes com COVID-19 comprovada. Usamos para critério de elegibilidade e para a inclusão dos estudos, o PICO, pacientes com COVID confirmada, intervenção, todas as drogas que falei para vocês, a comparação com o tratamento stand-off care, o tratamento de suporte ou placebo, e o desfecho, são os desfechos que realmente importam para os clínicos, como ocorrência de
doença que necessite de hospitalização, ou enfermaria, ou unidade de terapia intensiva, mortalidade e eventos adversos. Nós usamos a terminologia GRADE para fazer nossa meta-análise e mostro aqui os resultados droga a droga para hidroxicloroquina, tanto em termos de profilaxia quanto em termos de tratamento da Covid leve. Infelizmente, não houve diferença em relação a hospitalização, eventos adversos e mortes, comparando hidroxicloroquina com controles placebo ou standoff care. A qualidade dessa evidência variou de muito baixa a alta, então eram estudos muito heterogêneos e, portanto, nós não recomendamos o uso de hidroxicloroquina porque não há evidências em estudo de revisão sistemática com meta-análise. O mesmo fizemos para a ivermectina, com comparação com resultados muito parecidos. Não houve diferença em termos de hospitalização, em termos de mortalidade ou eventos adversos. A qualidade de informação para a ivermectina é muito mala, é muito baixa. E o mesmo para a nitazoxanida, não houve benefício na redução de mortalidade ou diminuição de eventos adversos em relação a pacientes tratados com nitazoxanida em Covid leve. E, finalmente, com colchicina, também os mesmos resultados. O paper é muito mais completo, estou apresentando apenas um breve sumário. Nós estudamos antibióticos, corticoides e trago aqui as recomendações gerais. Então, não é recomendado o uso de hidroxicloroquina para tratamento ou profilaxia de Covid leve. O uso da ivermectina tampouco trouxe resultados e não é recomendado. O uso de antibióticos em Covid leve também não é recomendado. O uso de antivirais como remdesivir ou lopinavir e ritonavir não é recomendado para Covid leve. O uso de esteroide deve ser reservado, corticoide ou dexametasona reservado somente para pacientes que necessitem de oxigênio, pacientes que têm hipóxia, não é recomendável para pacientes com Covid leve que não têm hipóxia. O uso de coagulantes tampouco não está indicado para pacientes com Covid leve, para pacientes com Covid ambulatorial. O uso de coagulantes e corticoides é muito importante para pacientes que necessitem de hospitalização, que precisem de reposição de oxigênio, mas não é indicado na Covid leve. E o uso de anticorpos monoclonais pode ser usado, mas fora do contexto que temos hoje em dia, que é o contexto das variantes de atenção. Infelizmente, os anticorpos monoclonais, há que se probar a eficácia perante a variante gama, perante a variante delta, por conta dos estudos que serão feitos apenas em o vírus original. E, finalmente, não há também resultados benéficos nem uso de plasma de convalescente, ou nitazoxanida ou colchicina, como eu falei. Então, não somos somente nós outros de Sociedade Brasileira de Infectologia, de Associação Médica Brasileira, que não recomendamos. Todas essas instituições não recomendam o tratamento da Covid leve com medicações que não tenham provas científicas de saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde, o Center for Disease Control de Atlanta, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, National Health System de Reino Unido, Infectious Disease Society of America, o órgão regulatório das medicações em Europa, do EMA, a Sociedade Brasileira de Epidemiologia e Fisiologia, Anvisa. Então, é um grande grupo de instituições muito sérias que estudam a eficácia real dos fármacos e, infelizmente, não há prova de que muitas dessas medicações que são publicizadas tenham benefício no tratamento da Covid leve. Para terminar, a discussão final, em Brasil, o tratamento da Covid leve recebeu do governo o nome de kit Covid. Por que não prescrever, por que não indicar o kit Covid? Porque, inicialmente, não há, há ineficácia comprovada da hidroxicloroquina. É uma droga que foi avaliada em grandes estudos randomizados e não há benefício de uso.
Há ausência de evidência de benefício para ivermectina, nitazoxanida e colchicina. Maiores estudos há que ser feitos, pero o que temos hoje não indica benefício. O argumento que muitos fazem, pero não hace mal a medicação. Há muitos casos de toxicidade, principalmente relacionados a sobredoses de medicação. Outro argumento para não uso é a falsa sensação de segurança que o uso da medicação pode causar no paciente, fazendo uma confusão no seguimento desse paciente. O custo da medicação não é desprezível, apesar da maioria das medicações terem custo barata, o custo em termos de saúde pública pode ser muito alto e pode ser utilizado para algo mais efetivo, como por exemplo as vacinas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque em tempos de epidemia há terreno muito fértil para pseudociências e fake news. Então, o tratamento da Covid leve, até agora, não há prova de nenhuma droga em termos de efetividade, e em outras há ineficácia de opções. Uma coisa muito discutida em Brasil é a respeito da autonomia médica. Nós outros médicos temos a autonomia de fazer para o paciente o que julgamos o melhor, pero não podemos passar por cima da ciência e prescrever medicações que já sabemos que são ineficazes. E as boas práticas clínicas há que fazer sempre com a medicina basada em evidência. Eu termino invitando a todos a conhecer o meu projeto de divulgação científica que tem mais de 10 anos, albergado no sítio drbarbosa.org, com ramificações em Instagram, @drbarbosa, Facebook, Dr. Alexandre Naim Barbosa, tenho também um canal no YouTube, e gostaria de agradecer, graças a todos, thank you, obrigado.